Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso culto de ensino, onde nós vamos mais uma vez, pela graça de Deus, aprender um pouco mais da sua palavra, falando do livro Comunidade Centrada no Evangelho. E para começar, eu quero ler aqui em Filipenses capítulo 1, o verso 3 e até o verso de número 5. O assunto de hoje se chama Cooperação no Evangelho. Nós vamos ver como o apóstolo Paulo tratava, a partir da comunhão, com os seus parceiros no Evangelho e como acontecia essa cooperação entre irmãos de outras cidades em prol da causa da obra de Deus, né? Filipenses capítulo 1, dos versos 3 até o verso 5, que diz assim: Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vou fazer uma oração pedindo que o Senhor nos ajude, nos dê graça, que faça compreender a sua palavra em nossas mentes e corações, possamos entender um pouco mais deste assunto para a glória do seu nome, para a nossa edificação e assim a ação no Evangelho para a Igreja de Cristo. Senhor Deus e Pai, é no precioso e bendito nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos, pedimos que o Senhor venha, Pai, iluminar a nossa mente, o nosso coração, fazer com que a tua palavra, Deus, trabalhe em nossas vidas cada dia mais. Nós dependemos, Senhor, do teu Espírito, dependemos do teu amor, dependemos da tua graça, para que a nossa compreensão, Senhor, ela seja aumentada e seja aumentada em amor, para a glória do Teu nome, para a promoção do Teu reino e para a edificação do corpo de Cristo que é a Igreja. Ilumina, Senhor, nossas mentes, acende um fogo em nossos corações, nos ajuda, se nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós já lemos aqui o texto base, que serve de guia aqui para o nosso assunto de hoje. E como eu falei, o tema é cooperação no Evangelho. A carta aos Filipenses é uma carta assim, recheada de alegria. Alegria tanto do apóstolo Paulo, nas prisões que ele sofreu, como também dos irmãos em fazer alguma coisa pelo apóstolo Paulo, pelo benefício da causa de Deus. Então, nós vamos voltar aqui rapidamente lá no capítulo 1, no começo do livro, falando do termo grego koinonia. Veja o que diz esse slide. Como vimos no capítulo 1, o termo grego koinonia está sublinhado aí, traduzido aqui por cooperação, também pode ser traduzido por parceria, o mesmo termo que pode ser empregado em uma sociedade comercial. Então, quando o apóstolo Paulo está falando de comunhão, que a palavra grega é koinonia, ela também não se estende só a momentos de comunhão, onde os nossos irmãos se reúnem, ou nós podemos nos reunir e sentir ali a alegria do Espírito, embora isso é válido, isso acontece muito, e graças a Deus por isso, mas ele é traduzido por cooperação, né? Então, quando nós temos comunhão uns com os outros, nós cooperamos em prol de uma causa maior, que é a causa do Evangelho. Também pode ser traduzido por quê? Por parceria. Igrejas aqui no Brasil podem manter trabalhos, ser parceiros, mantenedores em vários lugares do mundo. A igreja aqui em Sorocaba pode manter trabalhos, ser ajudadoras, mantenedoras, parceiras em outras cidades, cidades carentes, cidades que precisam, porque entendeu a sua missão, entendeu a missão do Evangelho. E esse termo é bem legal quando nós assim vasculhamos, por assim dizer, descobrimos o que estes termos bíblicos eles têm no seu significado mais profundo, na raiz da palavra, né? Como era usado naquela época. É um termo que pode ser empregado em uma sociedade comercial. Precisa haver uma cooperação, precisa haver entendimento, né? Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito de comunhão, que se estende para cooperação e também é traduzido por parceria. Então, eu fiz questão de destacar essas três palavras para que a gente possa entender um pouco mais o assunto. Vamos para o próximo slide, diz assim: os crentes precisam mesmo se preocupar uns com os outros.
edificar uns aos outros na fé e desfrutar da companhia uns dos outros. Olha só que legal, a gente pegar essa frase, quando nós falamos de comunhão, de parceria, nós vemos aqui que Deus ele reúne o seu corpo, né, que é a igreja, e ele nos faz entender que pela dinâmica do Espírito Santo, quando o Evangelho avança, quando a igreja está cheia do Espírito, ela não consegue segurar isso para si. Há uma ação, um mover de Deus, que os impulsiona a trabalhar em prol dos outros. Então, o primeiro ponto, a primeira palavra que eu destaco aqui é os crentes. Os crentes precisam mesmo se preocupar uns com os outros, edificar uns aos outros na fé e desfrutar da companhia uns dos outros. E sabe o que é assim, bem curioso e interessante aqui na carta aos Filipenses? Que o apóstolo Paulo ele estava preso, são as famosas cartas da prisão. E o apóstolo Paulo, mesmo de longe, mesmo sem ver o rosto dos filipenses, ele desfrutava dessa preocupação de uns com os outros e da companhia uns dos outros. Não estavam fisicamente, mas em orações ou em oração, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, o apóstolo Paulo sentia esta companhia dos irmãos. Isso nos faz entender quanto nós temos dedicado tempo de oração em prol de outros irmãos, em prol de outras pessoas. Quanto isso tem ocupado o lugar na nossa oração. Isso é importante para a gente pensar. Então, os crentes precisam mesmo se preocupar uns com os outros, edificar uns aos outros na fé e desfrutar da companhia uns dos outros. A comunhão ela é extensiva para essas características, para essas coisas poderem acontecer. Os crentes, em comunhão, parceiros, se preocupam uns com os outros e desfrutam da companhia uns dos outros. Vamos lá. Para o próximo. À medida que edificamos uns aos outros e desfrutamos uns dos outros. Irmãos, isso é muito importante destacar, porque a gente hoje em dia tem um conceito assim muito banalizado de amor, né? O amor é muito superficial, se é que existe, é interesseiro, as pessoas só se aproximam umas das outras para aquilo que eles podem dar. Mas quando nós desfrutamos uns dos outros, nós estamos, de fato, trabalhando como um corpo de Cristo. Então, à medida que nós edificamos uns aos outros e desfrutamos uns dos outros, olha que coisa maravilhosa. Estamos em comunhão, está aqui esta palavra, mas ao nos juntarmos para difundir o Evangelho, estamos em cooperação ou parceria, que é aquela palavra usada para um termo comercial. E nossos objetivos se voltam para fora de nós mesmos, para os que necessitam ser trazidos à comunhão do povo de Deus. Se você olhar, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, na segunda carta, não coloquei aqui, mas eu vou ler. Se você na sua casa quiser conferir, você olha 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 21, é um texto que vem fortalecer este pensamento, que é quando diz assim, aqueles que necessitam ser trazidos à comunhão do povo de Deus, né? 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21 diz assim, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse texto está falando a respeito da justificação, né? Mas é um texto que diz assim que Deus ele nos deu o ministério da reconciliação. Se Deus nos deu o ministério da reconciliação, é o verso 18, perdão, né? Fica aí o 21, valeu também ler, mas o verso 18 diz assim, mas todas essas coisas procedem de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, à medida que nós edificamos uns aos outros, nós estamos em comunhão.
Mas ao nos juntarmos para difundir o Evangelho, estamos em cooperação ou parceria. E os nossos objetivos se voltam para fora de nós mesmos, para os que necessitam ser trazidos à comunhão do povo de Deus. Então, existe muita gente que não conhece o Evangelho, e é muito interessante como Deus trabalha. Como que Deus vai trabalhar para trazer pessoas? Como que a salvação se dá para trazer pessoas para o reino de Deus? Das trevas, do domínio das trevas para o domínio da luz, se não há esta cooperação entre o povo de Deus. É justamente isso, esta união, este amor em prática, derramado pelo Espírito Santo de Deus na igreja, que vai fazer com que as pessoas olhem e falem assim, poxa, ali existe algo de diferente. E Deus, por sua vez, como é fiel à sua palavra, Ele vai fazer com que aquela pessoa entenda o Evangelho. E isso nós nos voltamos para aqueles que necessitam ser trazidos à comunhão do povo de Deus, porque Deus nos confiou o ministério da reconciliação. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Olha, assim como Deus reconciliou a vida de vocês em Cristo, Ele também vos reconciliou para que vocês vão e anunciem o Evangelho, dizendo que a inimizade entre Deus e o homem, ela é cessada por meio de uma pessoa, o príncipe da paz, Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso, porque isso é uma verdade muito maravilhosa. E falando a respeito desta cooperação, do ajuntamento para difundir e cooperar e levar o Evangelho, existe um outro ponto bem legal que a gente vai tratar aqui agora, chamado a cooperação em dar, em doar. Né? A gente costuma ler nos nossos cultos a respeito das ofertas, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E às vezes, irmãos, assim, eu tenho a preocupação que isso não vire uma prática, como que eu posso dizer, rotineira, que a gente está acostumado a cada um contribua segundo o propósito do seu coração, porque Deus ama o que dá alegria, e pronto. Aí você olha e fala assim, poxa, mas eu não tenho alegria em contribuir. Para mim não faz sentido isso. Mas vamos entender aqui esta cooperação em dar. Primeiro, para a gente desfrutar da alegria em dar, em doar, a gente precisa entender como nós somos resgatados por Deus. Como Deus nos coloca no seu plano de salvação, nos confia. Isso é um privilégio, isso é um dever nosso, mas não é um dever assim obrigatório. É um dever onde nós encontramos o nosso prazer. Então nós saímos do dever para o prazer, da obrigação para a alegria. Então a cooperação em dar, ela vem de entender que nós somos chamados para ser cooperadores no Evangelho. Isso não é uma obrigação, isso é um privilégio maravilhoso. Então quando Paul Washer diz assim, que quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, sinta-se honrado, sinta-se privilegiado, porque Ele não precisa nada vindo de nós. Então a cooperação em dar. E é um ponto muito interessante, porque assim, o apóstolo Paulo ele não tinha tanto contato com este povo. Como a igreja de Filipos havia participado do projeto missionário do apóstolo Paulo, se nunca nem sequer saíram de casa para acompanhá-lo? Isso é uma quebra de paradigma, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, poxa, mas eu não consigo sair da minha casa, eu tenho as minhas obrigações, os meus afazeres, e ir para a África, ou ir para lá para o Oriente Médio, ou ir para a Ásia, para a Oceania para pregar o Evangelho. Eu não consigo fazer isso, eu até gostaria, mas não faz sentido para mim isso. Então, existe um ponto aqui que a gente precisa equilibrar, equalizar, que é que as missões elas podem ser feitas deste modo, ir até lá, Mas talvez Deus não nos chamou para cruzar barreiras fisicamente, de pegar um navio ou um avião e ir até este outro lugar. Mas nós podemos entender a missão que Deus confiou a nós, que através do nosso trabalho material mesmo, nós podemos sustentar alguém. E nós vamos ver a expressão lá mais para frente, nós podemos segurar as cordas daqueles que estão descendo e ser como colunas, ser pessoas que sustentam a vida dessas pessoas. Então, a igreja de Filipos nunca havia participado do projeto missionário do apóstolo. Mas como isso aconteceu? Vamos aqui para o próximo. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4 e o verso de número 15. Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão a vós somente. Então essa igreja ela teve
ela descobriu uma maneira alegre de contribuir financeiramente para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ficou assim muito agradecido a Deus, só que isso não era o ponto principal para ele. O ponto principal para ele era que ele se beneficiava das orações da igreja de Filipos. Vamos para o próximo aqui. Paulo está enfatizando nessa declaração que a igreja filipense é a única a cooperar com ele. Eu coloquei até essa palavra cooperar em itálico. É o que na realidade ele está dizendo aqui neste versículo. Então, para a igreja de Filipos, era uma igreja que estava cooperando com o apóstolo Paulo, uma igreja que recebeu os benefícios do evangelho que o apóstolo Paulo pregou, e uma igreja agora que entendeu a missão. Irmãos, nós só conseguiríamos fazer alguma coisa externamente relacionado à obra de Deus nesse sentido a partir do momento que nós entendermos a missão. Qual é o seu propósito dentro do corpo de Cristo? Qual é o seu papel? Isso é uma coisa que você tem que pensar, né? Talvez é pregar em um púlpito, talvez é limpar a igreja, talvez seja contribuir. Mas o fato é que todos nós podemos entender a missão, porque nós estamos dentro da missão de Deus, né? Então o apóstolo Paulo, ele está falando que esta igreja foi a única a cooperar com ele. Era isso que na realidade ele estava dizendo a respeito deste versículo, né? Então, os crentes filipenses haviam cooperado, ou seja, sido parceiros com Paulo por meio de assistência material. Meus queridos, eu volto a repetir isso, que toda essa assistência, esse trabalho material, ele tem que ser feito a partir do amor. E aqui nós vamos entrar em um ponto muito chave a respeito do coração. Muitas vezes as pessoas pensam assim: nossa, mas o irmão fulano de tal, ele tem um coração enorme e ele consegue fazer isso. Nós não precisamos de um coração enorme. Nós precisamos de um coração obediente. Então, a igreja de Filipos fez isso desde os primeiros dias de contato com o Evangelho. E é muito gostoso entender isso dentro da carta aos Filipenses, porque nós vemos um Evangelho em ação. Um evangelho onde tudo aquilo que foi falado a respeito do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no capítulo 2, que se humilhou a si mesmo e tal, eles entenderam esta humildade do Senhor Jesus Cristo e este espírito servil do Senhor, de servir as pessoas, e era isso que eles estavam fazendo com o apóstolo Paulo. Então, ao que tudo indica, que no próximo slide, os filipenses tinham aprendido que koinonia ou comunhão dentro da comunidade cristã envolvia um relacionamento de trabalho. E é importante nós destacarmos aqui, irmãos, que o trabalho dentro do reino de Deus, ele é diferente do ativismo. A gente tem uma síndrome assim, né? Em algumas pessoas, em alguns circuitos, que é o seguinte: não, eu preciso fazer, eu quero fazer a obra de Deus. E no fazer a obra de Deus, muitas vezes as pessoas pensam que é ocupar um cargo dentro da comunidade, cantar, pregar, enfim, estar em evidência, estar ativo de alguma forma. E isso é muito perigoso, porque o ativismo sem trabalhar pela causa do Evangelho, ele vai gerar a pessoa um desgaste. Agora, quando nós trabalhamos em prol do Evangelho, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Este texto está em 2 Coríntios capítulo 12, não me lembro o versículo agora de cabeça, mas é diferente, por quê? Porque o labor que o Evangelho produz em nossas vidas, ele é um labor prazeroso. A gente pode estar cansado por fora, né, o nosso corpo abatido, fisicamente desgastado, emocionalmente desgastado, mas a nossa alma estará alegre. Então, o trabalhar, o labutar pelo Evangelho dentro da comunidade cristã envolve esse relacionamento de trabalho, mas é um trabalho de alguém que entendeu a missão e trabalha em prol da causa do Mestre.
Então, quando nós trabalhamos em prol da causa do Mestre, nós não somos apenas ativistas, pessoas que estão em atividade porque gostam de estar em evidência. Muito pelo contrário, de certo modo, estaremos em evidência sim porque estaremos fazendo alguma coisa. Mas nós estamos trabalhando para a maior glória de Deus. E isso faz toda a diferença. Então há uma diferença entre trabalho e ativismo. Então, dentro da comunidade cristã, isso envolvia um relacionamento de trabalho. Vamos para o próximo aqui. Dentro desse texto também destaquei algumas palavras que eu acho que é importante para você que está me ouvindo em vídeo, de toda a dificuldade de concentração que a gente tem, você possa gravar melhor. Então, o que aconteceu com a igreja de Filipos? Eles reconheciam sua responsabilidade missionária para com outras cidades, além da própria, e que um modo excelente de cumprir com essa responsabilidade era contribuindo com o ministério do apóstolo. Então a palavra-chave aqui é responsabilidade, mesmo quando está grifado aqui além da própria. Responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. Era contribuindo com o ministério do apóstolo. Paulo e os filipenses eram verdadeiramente cooperadores no evangelho. E é importante falar aqui o seguinte, que nós não devemos contribuir deste modo simplesmente para nos livrar do fardo. Eu fiz. Isso nos levará a uma salvação por obras, não a uma salvação para as boas obras. É diferente. Então, quando você age, pensa que a sua salvação é por obras, eu fiz, já fiz a minha parte. Não, não é isso. Mas quando você entende que você é salvo para as boas obras, você entende que a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade, ela é uma responsabilidade que nos causa prazer no trabalho do Senhor. Então, todo cristão tem hoje o mesmo privilégio que tiveram os crentes de Filipos, de ser um cooperador na divulgação do Evangelho. Temos não só o privilégio de cooperar com o ministério, mas também a responsabilidade. Então, é isso que vem a nós, em primeiro lugar, ele é um privilégio muito grande. E, em segundo lugar, e bem ali do lado, junto, é uma responsabilidade do cristão, que todo cristão pode ter o mesmo privilégio e a mesma responsabilidade de ser um cooperador do ministério da pregação do Evangelho. E aqui, ainda falando em dar, em doar, em ajudas materiais, seja de dinheiro, seja de comida, vestuário, móveis, as necessidades básicas que as pessoas precisam, quando nós falamos em doar, logo pensamos que não temos um coração enorme para tal coisa. Puxa, mas meu coração é tão... Eu não tenho um coração grande como fulano de tal tem, como ciclano tem, Nossa, fulano é abençoado, ele tem um coração grande. Não precisamos de um coração enorme, e sim de um coração obediente. Isto é um privilégio e um dever. Então, meus queridos, o nosso coração, se a gente for olhar, ele é, por natureza, enganoso. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não estou sentindo no meu coração, ou eu estou sentindo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o coração do homem é enganoso. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E aí no próximo texto diz que Deus, o Senhor, Ele conhece os corações. Então Deus conhece o nosso coração. Se o nosso coração não é enorme para doar, Deus sabe que o nosso coração é assim. Mas Deus também é poderoso pelo seu Espírito a escrever novas leis dentro do nosso coração. Então imagine a cena, você tem um coração duro, você tem um coração que não é enorme, gigantesco para poder contribuir da maneira com que você pensa. Mas você tem um Deus, nós temos um Deus maior que o nosso coração. Lembra do apóstolo João? Se o nosso coração nos condena, nós temos Deus que conhece o nosso coração e é maior do que o nosso coração. Então Deus, ele é poderoso para fazer o quê? Escrever as suas leis dentro do nosso coração. Por isso que nós podemos orar à semelhança de Davi: crie em mim, ó Deus, um espírito reto, dá-me um coração puro. Então nós temos este privilégio.
e o nosso coração pode ser transformado em um coração obediente. E isso vai ser para nós um privilégio e um dever, porque do privilégio nós vamos sair da obrigação do dever, nós vamos trabalhar no nosso dever com muito prazer, com muita alegria. Isso é o que estava aqui dentro da igreja de Filipos. Então nós não precisamos de um coração enorme, nós precisamos de um coração obediente. Outro ponto, e não menos importante, que não pode ser esquecido jamais, é a cooperação em oração. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Filipos, olha, nenhuma igreja procurou comunicar comigo a respeito de dar e receber, senão somente vocês. Nenhuma igreja fez isso, né? Ele não para por aí, ele não está somente preocupado com a contribuição financeira da igreja. Veja, nós lemos aqui o verso 15, né, quando ele falou que nenhuma igreja cooperou com ele, mas no verso 16 ele diz assim, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. E aí no verso 17, ele diz, não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito, ou em outras versões, que aumente a vossa conta. Em Filipenses 1:19, que está aqui no slide agora, olha o que ele diz. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo estava dizendo que a oração dos filipenses estava causando a ele um efeito. Então os filipenses não só contribuíam, como também oravam. Irmãos, a igreja, eu não posso dizer que a maior necessidade da igreja é a oração, mas ela está neste rol das maiores necessidades. A necessidade da igreja é Cristo, é a palavra pregada, é a comunhão dos irmãos, mas sem oração nada disso é possível. Sem oração não há vida, sem oração não há quebrantamento de corações, sem oração não há desfrutar da alegria do Espírito. Então a oração ela é muito importante. Só que muitas vezes nós jogamos a oração lá para o cantinho. E aí quando a coisa aperta para o nosso lado, irmãos, me ajude em oração. Não é errado, irmãos, ninguém pedir oração. Não é errado, de maneira nenhuma. Nós devemos comunicar, pedir oração uns aos outros. Mas a oração ela não pode ser o último recurso quando a gente não tem mais o que fazer. A oração ela deve ser o nosso primeiro recurso. Ela deve ser o recurso, que não só primário, mas um recurso que acompanha toda a nossa vida. Quantas vezes nós paramos durante o dia e levamos a nossa mente em oração a Deus? Muitas coisas concorrem à nossa atenção. E nós estamos em uma luta constante e nós lutamos e vencemos no poder de Cristo pela oração. Então os filipenses não só contribuíam, porque se eles contribuíssem e não orassem, o evangelho não iria avançar. Ia ser simplesmente suprir de uma necessidade temporal, temporária também, mas não ia suprir a necessidade das pessoas na sua alma. O evangelho precisa ser regado com a oração, então a oração é importante. Então, para a igreja de Filipos, eles não só contribuíam, eles oravam também. Olha só, um outro ponto aqui, muito interessante dentro da carta aos Filipenses, em 7 ocasiões diferentes, Paulo pediu oração por seu ministério ou reconheceu que os seus leitores oravam em seu favor. Olha só, o apóstolo Paulo era um homem de oração, mas era um homem também que necessitava das orações dos irmãos. E eles reconheciam que os seus leitores oravam em seu favor. Inúmeras menções. Irmãos, que isso não passe batido na nossa leitura da Bíblia. O apóstolo Paulo sempre comenta, fulano, um irmão orou por mim, tem combatido por mim em oração, e nós não cessamos de dar graças a Deus por vós e tal. Essa é a luta do cristão. Se nós não entendermos que oração é uma guerra, nós não entendemos que fomos alistados para o exército de Cristo. Para Paulo,
As orações eram mais importantes que seus presentes ou que suas dádivas, né? Como diz Filipenses capítulo 4, eu comentei agora há pouco, né? Que para o apóstolo Paulo não só a contribuição era importante, mas a oração era importante. Ele conseguia viver sem presentes, ele conseguia viver sem dádivas. Ele disse que ele aprendeu a ter muito, ter pouco, a passar fome, a padecer necessidade. E aí foi quando ele disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele conseguia viver sem dádivas, sem presentes, né? Conforme Filipenses 4:11 até o 13. Mas ele não conseguia viver sem oração. A oração para ele era fundamental. Então, muitas vezes você vê um pedido sucinto na Bíblia, como aqui 1 Tessalonicenses 5:25. Irmãos, orai por nós. Resume o senso de urgência no sentido de que os crentes se juntassem a ele no ministério em seu favor. Irmãos, quanto nós temos dedicado em oração? Ah, mas é difícil. É muito difícil mesmo. Oração é guerra, oração é desconforto, oração é negar-se a si mesmo, oração é renunciar minutos de descanso, mas a oração ela não pode ocupar um lugar periférico na nossa vida. A oração ela tem que ocupar um lugar central. Se o cristão não ora, ele está com um problema com Deus, né? Já disse um escritor, se o crente não ora, ele não tem um problema com ele mesmo, ele tem um problema com Deus, porque se ele não fala com Deus, algum problema com Deus ele tem. Isso é muito sério, devemos refletir sobre isso, que a oração não é algo que deve ser renegado lá na última instância, mas é algo que tem que ser central na nossa vida diária, todos os momentos. Então isso resume o centro de urgência, que os crentes juntassem-se a ele no ministério em seu favor. Se pretendemos ser obedientes ao mandamento de Cristo de ir por todo o mundo, a questão não é se oraremos ou não, mas simplesmente onde a nossa responsabilidade pessoal está. E aí fica uma indagação. Onde a nossa responsabilidade pessoal? Onde ela está? Que missionários ou agências Deus tem designado para nós como nossa responsabilidade de cooperar por meio das nossas orações? Será que Deus tem nos confiado a alguém? Você consegue lembrar de alguém que necessita das suas orações? Porque, queridos irmãos, muitas vezes a gente pensa assim, vamos orar pelas necessidades dos missionários. E o que vem à nossa cabeça? Algo que é comum, sua necessidade material. Né? Roupa, vestuário, educação para os filhos, boa saúde. E sim, devemos orar por isso perfeitamente, devemos orar. Mas existe uma necessidade também que deve ser suprida, que nós podemos combater em oração com qualquer irmão em qualquer lugar do mundo, que é a necessidade espiritual, que essas pessoas estejam cheias do Evangelho. O apóstolo Paulo estava preso e ele, falando a respeito que a igreja de Éfeso poderia orar com ele todo o tempo no Espírito, e ele disse assim, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então nós podemos ter comunhão com todos os irmãos ao redor do mundo. Onde nossa responsabilidade pessoal está? Que missionários ou agências Deus tem designado para nós como nossa responsabilidade de cooperar por meio das nossas orações? Deus tem com certeza colocado pessoas que você pode analisar aí na sua mente, no seu coração, puxa, quem que eu posso orar? E em oração nós podemos pedir a Deus que nos lembre quem necessita das nossas orações, porque tenho certeza que muita gente precisa. O Jerry Bridges, o escritor aqui do livro que nós estamos usando, diz que já observou em reuniões de oração que quando oramos por nossos missionários, temos a tendência de nos concentrarmos nas necessidades pessoais. A razão, claro, é que conseguimos nos identificar mais facilmente com esse tipo de necessidade. Mas se de fato quisermos ser parceiros deles no ministério, devemos também nos juntar a eles em oração por suas necessidades ministeriais. E eu posso destacar aqui, dentro das necessidades ministeriais, o esgotamento espiritual que muitas pessoas podem enfrentar. E isso é muito doloroso, isso é muito difícil. É algo que às vezes chega a derrubar a pessoa, causa depressão, melancolia. E a igreja tem esse privilégio e essa responsabilidade de orar pelos pastores, tanto da nossa igreja local, como também os missionários que estão aí fora. Então orar, juntar-se a eles em oração por suas necessidades ministeriais.
E uma das necessidades que a igreja tem e que Cristo ordenou, saiu da boca do próprio Cristo, é Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, o próprio Cristo está dizendo aqui para orarmos para que Deus levante ceifeiros, porque a seara é grande e ela está pronta, os campos estão maduros, mas poucos são aqueles que estão dispostos à colheita. Talvez a necessidade mais premente, mais urgente no campo missionário hoje, seja que Deus levante trabalhadores dentro das fileiras de cada país, né? Irmãos, é só olharmos para o mundo árabe, que pega uma boa extensão do globo, né? Se você puxar onde está o mundo muçulmano hoje, ele está em uma boa parte da África, boa parte do Oriente Médio e até na China, acredite, né? Então a necessidade é grande e Deus tem salvado muitas pessoas nesses lugares. Mas a gente sabe das dificuldades de governo, de perseguição, que ela é enorme. Nós devemos nos juntar à igreja perseguida. Em oração, no mínimo, é o que nós podemos fazer, nos juntar a esses irmãos em oração para que Deus salve. Bom, nós temos aqui o último slide para poder finalizar este ensino. E eu falei a respeito da cooperação em dar, daqueles que seguram as cordas, né? E eu vou dar um exemplo aqui de Andrew Fuller. Andrew Fuller foi alguém que ajudou William Carey, né? Que foi o conhecido pai das missões modernas, que no século XVIII ele foi um missionário que trabalhou na Índia, levou o evangelho à Índia e Deus usou a vida deste homem poderosamente. E foi um batista, um missionário batista inglês. E Fuller, ele é pouco conhecido entre os batistas, mas ele é também um dos fundadores da Sociedade Batista Missionária. E Fuller sofreu muito durante a sua vida, perdeu acho que 8 filhos na primeira infância. Imagina a dificuldade que esse homem não passou, né? Então eu vou ler esse texto aqui. Esse texto é um texto retirado do site Voltemos ao Evangelho. Se você pesquisar lá, você vai encontrar. Se você tiver curiosidade, vale a pena ler. Diz assim: um pequeno grupo de pastores batistas, incluindo William Carey, havia formado a Baptist Missionary Society em 2 de outubro de 1792. Fuller, mais do que qualquer outra pessoa, sentiu o peso do que significava William Carey, John Thomas e mais tarde outros, deixar tudo ir para a Índia, na dependência, sob Deus, deste grupo de irmãos. Um deles, John Ryland, registrou a história de onde veio a famosa imagem do segurar a corda. Ele escreveu: nosso empreendimento para a Índia realmente me pareceu no início ser algo como alguns homens deliberando sobre a importância de penetrar em uma mina mais profunda, que nunca havia sido explorada antes. Não tínhamos ninguém para nos guiar. Enquanto estávamos deliberando, Carey disse: bem, eu desço se vocês segurarem a corda. Mas antes que descesse, ele tomou um juramento que cada um de nós, na boca do poço, ao que me pareceu nesses moldes, que enquanto vivêssemos, nunca deveríamos largar a corda. Quem escreve esse texto no blog Voltemos ao Evangelho é o John Piper. Ele fala de Andrew Fuller e do William Carey. Eu coloquei o William Carey aqui porque o William Carey ele é mencionado aqui neste tema, cooperação, nesse assunto, cooperação em dar, né? O escritor aqui coloca que talvez não seja muito preciso quem falou essa expressão segurar as cordas, mas ela explica bem o que isso quer dizer, né? Então, irmãos, olha só, William Carey foi para a Índia e outros ficaram sustentando essa ida de William Carey. E ele sabia que havia um tesouro muito grande, que tinha que cavar essa mina, mas que ninguém estava disposto a descer. E um homem levantado por Deus disse: eu vou, mas vocês precisam segurar as cordas.
que nós possamos segurar as cordas dos nossos irmãos, ser apoio, ser suporte, para que Deus seja glorificado, a sua obra avance. Ele não precisa de nós, mas Ele nos concedeu este privilégio. Meu querido irmão, que você medite nestas palavras que foram faladas aqui, que isso sirva de bênção, de edificação para a sua vida, o desejo do meu coração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da PIB Rio de Deus, se inscreva, comente a respeito do assunto, deixe sua dúvida caso você tenha, e assim nós vamos responder na medida do possível. Mas para nós é um prazer sempre estar aqui falando a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.